Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui, o canal SOS Orquídeas e o Fantástico Mundo Natural. Hoje nosso encontro está cheio de coisas interessantes. Primeiro, tem o sorteio das plantas do mês. Nós vamos fazer 2 sorteios. Ficou decidido isso lá no grupo do WhatsApp, né? Que ao invés de nós sortearmos as 4 plantas apenas para um, nós vamos dividir para 2. Isso já ficou decidido, nós vamos fazer isso no finalzinho do vídeo de hoje. E hoje o nosso assunto vai ser Phalaenopsis. Saiu várias fotos de Phalaenopsis e tudo, então nós resolvemos fazer um trabalho com elas, que elas tenham algumas dicas assim bastante eficazes, funcionam se você fizer daquele jeito. Então nós vamos usar o substrato comum que nós temos, o que você tiver aí. Se você tem casca de pinos, é casca de pinos que você vai usar. Se você tem um outro substrato, você vai usar o substrato que você tiver. Eu comprei lá na Garden, é esse que você vai usar. Só que você vai seguir esse roteirinho que nós vamos trabalhar hoje. Então, para nós termos uma Phalaenopsis assim, florida, bonitinha, essa daqui lembram que eu comprei no supermercado? Daqui uns dias nós vamos fazer isso com ela. Só que eu comprei essas outras aqui também, ó. Plantas já sem as flores, né? Só as plantas. Comprei algumas para que nós possamos trabalhar com elas, tá? Eu vou precisar aqui de uma bandeja para nós trabalharmos e hoje eu vou mostrar o passo a passo realmente, como eu faço. Até mesmo a hora que eu estiver lavando as raízes, nós vamos fazer juntos para que todo mundo possa acompanhar e ficar sem nenhuma dúvida. Já eu volto aí com o nosso trabalho com as Phalaenopsis de hoje. Bom, já estamos de volta aqui e o que é que nós vamos fazer? Vamos supor que nós tenhamos essa orquídea aqui, essa Phalaenopsis em casa, como essa, que ainda nem terminou de abrir os botões, né? Tá bonita, bem florida e tudo, nós vamos aguardar mais um tempinho para fazer. Mas essa daqui, comprei ela sem as flores. Tá num vasinho até num tamanho razoável, tudo. Posso deixar aqui? Não. Se você deixar aqui, você vai perder a sua Phalaenopsis. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é tirar esse tutor aqui, esse arame que eles colocam aqui. Você guarda, você vai usar ele depois para fazer o tutoramento da haste floral. Então você guarda o arame. Depois você vai fracionar, pressione o vaso, pressione bem. Você olha no fundo, se tem algumas raízes grudadas, você vai cortar as raízes. Então você vai tirar essas raízes, que nem aqui tem uma. Então eu vou cortar, para que a planta saia com facilidade do vasinho. Corta. Tira todas essas raízes que tem aqui embaixo. Mesmo sendo raízes vivas, você pode cortar, porque se elas estão vivas aqui, elas vão estar vivas no interior do vaso. Aí você vai virar a planta assim, de cabeça para baixo, e aí você vai começar a forçar para sair do vaso. Com cuidado, começou a sair, você sai. Pronto. Agora, você vai, com cuidado, esfarelar esse substrato. Geralmente, as Phalaenopsis de supermercado, elas são colocadas apenas em esfagno. Olha, é esfagno puro, tá vendo? O esfagno, qual é a vantagem do esfagno para as estufas profissionais, que elas fazem isso para venda mesmo? A durabilidade do esfagno é muito baixa, né? Por exemplo, ele dura 1 ano no máximo. Então, mas dentro de 1 ano, eles já se desfazem das plantas. Então, eles não precisam de um substrato que seja durável. E outro detalhe, ele segura bastante a umidade. Então, se ele segura bastante a umidade, eles vão ter menos problemas com regas, porque a Phalaenopsis é uma planta exigente em água. Então, ela precisa de muita água. Então, o esfagno, ele aguenta, ele segura bastante a umidade. Só que, em contrapartida, ele também apodrece as raízes com mais facilidade, porque como ele segura mais umidade, ele vai apodrecer mais rápido também.
Ó, já esfarelamos bastante. Esse musgo, nós podemos guardá-lo. O dia que nós formos amarrar numa plaquinha, ou até mesmo fazer um substrato para orquídeas terrestres, nós podemos usar. Não vamos jogar nada fora. Muito bem. Essa aqui, ó, eu já estou observando que ela tem algumas raízes vivas, mas ela tem também raízes mortas. Então, depois disso aqui, nós vamos tirar tudinho também. Então, e tem raízes brotando agora, ó, uma raiz nova aqui, ó, que é uma raizinha nova. Então, tomar bastante cuidado. Essa haste floral aqui, nós vamos cortar bem aqui embaixo, para ela não brotar agora. Muito bem, essa daqui vamos deixar aqui do ladinho. Vocês tomem muito cuidado com as folhas, tá? Porque a Phalaenopsis tem umas folhas bem sensíveis, né? Esse aqui tem uns pregadorzinhos, ó. Tudo isso aqui, tudo isso você guarda, porque você vai usar depois. Olha que tutor legal, né? Para nós usarmos depois. Mesma coisa. Aperta o vaso. Olha as raízes embaixo, ó, tem várias, todas elas estão secas, ó. Por quê? Ah, fica naquele plástico do supermercado, depois mexe pra cá, mexe pra lá, elas acabam secando mesmo. Então a gente tira para não ter problema de prejudicar as outras raízes. Pronto. Vira a planta assim e puxa, saindo muito fácil esse, provavelmente raízes aqui vai ser bem pouca. Faz o mesmo trabalho. Tira todo esse esfagno. Primeira coisa que nós temos que fazer é isso, olha. Corta a haste floral bem embaixo. E essa haste floral aqui nós vamos fazer mudinho depois, tá? Bom. Olha como ficou com as raízes. Agora nós vamos lavar essas raízes, tá? Eu vou organizar para nós lavarmos. Bom, agora nós já estamos aqui num ambiente que nós nunca estivemos, né? E nós vamos lavar bem as raízes assim com uma mangueira. Você pode dar uma pressionada, não muito forte, e vai tirando todo o resto do substrato que ficou nas raízes. Tira tudo. As Phalaenopsis, né, são diferentes das outras orquídeas, que nós precisamos ter um pouquinho mais de atenção na questão de raízes. Olha como ficou bem lavadinho e agora nós vamos fazer o trabalho de escolher quais raízes nós vamos deixar. Agora nós vamos observar as raízes e ver quais delas nós vamos deixar. Por exemplo, essa raiz aqui, ela tem algumas raízes verdes, mas ela está muito quebrada aqui em cima. Então nós vamos cortar aqui nesse quebrado. Essa outra aqui, ela também está muito quebrada, vamos tirar também. Essa aqui está seca. É fácil de você ver quais raízes estão boas e quais estão ruins. Geralmente não fica muitas raízes boas, não. Olha, e esse aqui, ó, se for de olhar, também não tá boa. Olha só, o que ficou de raiz? Praticamente nada. Então essa planta não pode florescer logo. Ela tem que enraizar primeiro para florescer depois. Vamos à outra. Bom, a outra tem algumas raízes aqui muito boas que nós vamos usar. Essa aqui está seca. Para você saber se ela está verde ou não, quando ela está gordinha, é porque ela está verde. Se ela estiver magrelinha ou podre, né, ela está seca. Você vai conseguir identificar bem fácil. E é melhor nós deixarmos menos raízes, mas deixar apenas raízes que realmente têm condições de
voltar a brotar e a crescer, do que deixar uma raiz podre que não vai ter como brotar depois. Ó, essa aqui está ficando até bastante raízes, ó. Tá bom, olha aí, essa aqui ficou com bastante raiz, essa aqui ficou bom. Bom, isso que sobrou aqui nós não vamos usar, nós vamos jogar fora. E para plantar as Phalaenopsis, eu vou usar o PET com semi-hidroponia. Eu fiz os furinhos, falta só tirar aqui as casquinhas. Eu já ensinei, eu posso deixar na descrição do vídeo, o vídeo onde nós fizemos isso, para quem quiser ir lá e consultar como nós fizemos os vasinhos, aí nós voltamos lá. A única coisa que eu fiz diferente um pouquinho foi a borda aqui, que no outro nós fizemos com a frigideira. Esse eu dobrei apenas as laterais, ficou bom também. Eu cortei um pouco mais da metade, virei, dobrei, apertei com o dedo, né? Ficou uma borda bacana, muito bom. O que nós vamos fazer? Preencher de brita até o furo, assim como nos catacétons. A pedrinha tá aqui já. Assim, ó, até no furinho, as pedrinhas. Por quê? Porque ela vai segurar a umidade, mas ela não vai ficar água empoçada. Agora vem uma parte importante do replantio de Phalaenopsis. Você vai usar o substrato que você usa, mas com um detalhe. Eles têm que estar úmido. Então você vai pegar o substrato seco e você vai molhar ele. Põe água, mistura bem, mexe bem para ele ficar úmido, assim como este aqui. Então você tem que deixar o substrato molhado. Ó, esse aqui tá molhado, ó, bem úmido, ó, tá grudando na mão, tá molhado. E aí você vai fazer o plantio com esse substrato molhado da seguinte maneira. Você vai primeiro avaliar. A planta tem poucas raízes, então eu vou colocar ela aqui no vasinho. Eu vou precisar preencher um pouco primeiro. Olha, a planta e o espaço que ficou sem raízes. Se houvesse muitas raízes, então primeiro eu colocaria a planta no vaso, organizaria todas as raízes com muito cuidado. Você pode pôr a planta nesse sentido assim, pensa, não retinha, não coloque ela reta, coloque ela deitadinha, assim. Então o que nós vamos fazer? Primeiro nós vamos colocar um pouco de substrato aqui no vaso, o substrato úmido já. Aí sim a planta, porque ela tem poucas raízes, e eu vou completar aqui. Sempre Phalaenopsis com muito cuidado, né? Cadê esse lado? Muito cuidado. E essa planta aqui, nós vamos ter que amarrar ela. Nós vamos ter que pôr um tutorzinho e amarrar ela para que ela não fique balançando. Se ela ficar balançando, é perigoso ela cair. Não ficou não. Mas é bom a gente fazer assim. Poderia ter deixado um toquinho, né? Aí daria para amarrar, mas nós vamos amarrar nela mesmo. Eu vou pegar um tutorzinho e já volto para nós amarrarmos. Colocar o tutor, um palitinho, passo aqui
por entre as folhas. Quando ela tem mais raízes, isso não é necessário, tá? Mas essa daqui ficou com muito pouco de raiz, né? Então nós vamos precisar, olha aí, ficou bem firme. Olha, bem colocadinha, deitadinha, porque aí ela vai crescer com as folhas para baixo. Quando você molhar, não vai acontecer de ficar água empoçada nem nada, a água vai sempre escorrer. Ó, ficou bem plantadinha, nós vamos pendurar essas plantas depois, tá? Bom, a outra, eu fiz aqui uma reciclagem. Eu peguei um potinho de sabão em pó líquido, cortei um pouquinho acima do meio, fiz aqui os furinhos para semi-hidroponia também, né? E nem tirei os... Deixei o cabinho, porque ele dá um pouco mais de... fica forte, né? E é nele que nós vamos plantar a nossa outra Phalaenopsis aqui, ó. Nós vamos organizar ela aqui, né, dentro, e ela vai ficar muito legal, hein? Vai ficar muito legal. Então vamos lá. Primeiro, nós vamos completar com brita. Olha, completadinho até nos furinhos. Ficou ótimo. Eu vou pegar mais, aí você vai novamente molhar o substrato para fazer o plantio. Esta sim nós vamos organizar as raízes primeiro. Coloquei substrato seco e já eu vou explicar o porquê que tem que molhar o substrato para as Phalaenopsis. Antigamente, quando se usava o xaxim obrigatoriamente você tinha que deixá-lo de molho. Agora não mais, né? Então vamos lá. Primeiro de tudo, vamos acomodar as raízes. Coloca as raízes com cuidado. Assim. Vai arrumando entre as raízes, né, para não ficar espaço. Ou muito espaço, né? Não pode ficar muito espaço entre as plantas. Entre as raízes e o substrato. Agora vamos colocar um pouquinho. Fala a verdade, se não ficou um show isso aqui, você pode pôr em cima da mesa, né? E essa não precisa estaquear, ó, porque como ela tinha um pouco mais de raízes, ficou muito bom. Bom, nós temos ainda mais duas Phalaenopsis pequenas assim também para nós trocarmos. Ah, professor, mas está tão bem nesse vasinho. Sim, ela está bem. Por isso que nós vamos mudar. Nós não podemos esperá-la ficar mal. Lembram que eu disse sobre as folhas? Quando for comprar uma Phalaenopsis, se folhas estiverem murchas, desidratadas, não compre. Compre as que estão com folhas verdes, bonitas, que significa que apesar dela poder ter poucas raízes, essas raízes ainda estão trabalhando. Agora, se começou a murchar, folha amarelar, significa que não tem mais nenhuma raiz mesmo. Então aí já esquece, tá? Por que que o substrato tem que estar molhado? Porque você não vai molhar, não vai regar esta Phalaenopsis pelo menos por um dia. Você vai, ó, agora são a parte da tarde, eu vou molhar essa planta só amanhã na parte da tarde. Mas por que, professor? Não posso molhar já? Você colocou o substrato úmido justamente por isso, para você não regar. Por quê? Porque ela foi muito ferida. Você feriu, você cortou raízes, você cortou a haste, você mexeu muito com ela. Então, não pulverizamos canela, por quê? Porque as raízes vão ficar dentro do substrato. Então a canela não ia ter muita cicatrização. Mas a Phalaenopsis ela cicatriza muito rápido. Ela é uma planta que se regenera muito rápido. Então
umas 12 horas, 24 horas, tá ótimo mantendo a umidade. Aí a partir de amanhã, aí você já molha a planta, procura não molhar muitas folhas, mas a parte do substrato mesmo. E outra dica, essa é mais importante, não misture as suas Phalaenopsis com as suas outras orquídeas. Não misture. Deixe-as em um outro ambiente separados. Por exemplo, eu não tinha nenhuma Phalaenopsis, agora eu vou ter umas 7. Eu vou deixá-las aqui, onde eu estou. Meu orquidário é aqui a 6, 7 metros de distância. Não vou levar lá, porque se você misturar as suas plantas com as Phalaenopsis, elas são as primeiras a morrer. Você perde. Não adianta. As Phalaenopsis, elas são muito suscetíveis a doenças. E no seu orquidário tem sempre uma orquídea com fungo. É normal. Então ela vai ser a primeira a ser atacada também. Então você procure deixá-las em outro ambiente. Ou, eu não tenho como separar. Então deixa em um cantinho todas as Phalaenopsis juntas. Não fique misturando para lá e para cá. Tá bom? Bom, hoje nós replantamos 2. No próximo vídeo nós vamos replantar mais 2 e nós vamos fazer outros vasos reciclados, hein? Já eu volto aí com a planta destaque e o sorteio de hoje. Nós estamos aqui com a nossa planta destaque de hoje. Realmente hoje é um destaque, né? Esse aqui é o Catasetum vrone. O que é o Catasetum vrone, professor? O Catasetum vrone, ele é um híbrido primário entre o Catasetum pileatum amazônico e o Catasetum cernum. Então essas duas espécies, o Catasetum cernum e o Catasetum pileatum, resultaram no vrone. Ah, professor, mas os vrones é todos assim, vermelho escuro? Não. Como ele é um híbrido primário de semente, por exemplo, então podem sair variações nas cores. Ele pode sair mais avermelhado, ele pode sair mais esverdeado, mas todos eles são vrone, porque o híbrido resultante do pileatum com o cernum é o vrone, tá? Então, olha que planta magnífica, não é mesmo? E essa planta aqui, vem vindo uma outra haste aqui, ó. E essa planta aqui nós fizemos a adubação dela, vocês estão lembrados? E agora vai começar o período dos Catasetums, a floração. Então, no próximo vídeo, provavelmente, nós vamos destacar o Catasetum Susan Fuchs, que é um outro híbrido também, né? Olha que magnífico. E eu devo ter colocado aqui as fotos do Catasetum pileatum, do cernum, para que vocês possam comparar as duas espécies que resultaram nessa espécie aqui. Tá bom? Muito bom, né? Já eu volto aí com o sorteio do nosso kit desse mês. Bom, então agora chegou a hora de nós fazermos o sorteio das nossas plantas. Nós vamos ter para esse mês 4 plantas, né? Infelizmente alguns dos vídeos não atingiram 50 likes, mas conseguimos 4 plantas aí. Então o professor colocou os números todos aqui nesse potinho. Eu peço desculpas, né, por não ter mandado, mas eu tenho aqui um controle. A maioria dos que estão no grupo do WhatsApp, nós estamos em 52 integrantes, então a maioria tem aqui os números máximos. Eu considerei um número máximo de até 5 pontos, tá? Então a maioria tem 5 números aqui. E eu coloquei a lista em ordem alfabética, né? Então nós vamos ter do número 1 até o número 52. Então vamos ver. O primeiro kit que nós vamos sortear o híbrido, que o professor falou logo no início, no lançamento desse mês, né? Um híbrido muito bacana, é a Schilleriana com a Cruzeiro do Sul. Lembra aquela flor pintalgada, bem bonita, parecendo plástico. E uma celógene intermédia, uma toceira já, né? Então o primeiro ganhador vai ganhar essas 2 plantas aqui. Lembrando assim, se for de Paranavaí, eu entrego ou venho aqui buscar. Se for de outra cidade, aí eu mando pelo correio, tá bom? Então vamos lá, o primeiro contemplado aqui com essas 2 plantas é o número, vamos ver aqui. O número 1. Vamos ver quem é o número 1 aqui na nossa lista.
começa com A, né? É a Alice. Alice, você então é a ganhadora dessas duas plantas aqui. O híbrido da Schilleriana com a Cruzeira do Sul e a Celógene intermédia. Então, Alice, se você for aqui de Paranavaí, eu não sei se é ou não, assim pelo nome eu não conheço, né? Você é daqui de Paranavaí, onde você mora, a rua, tudo certinho, que eu levo as plantas aí para você. E se você for de outra cidade, coloca o seu endereço de correspondência, que aí a gente manda pelo correio para você, e aí quando chegar aí você tira uma foto e manda pra gente. Tá bom? Bom, então essa aqui é a Alicia, número 1. As outras duas plantas, só lembrando assim, ficou decidido, nós íamos fazer 2 sorteios. Então é uma Richard Miller, tá acabando de florescer, 2 flores, e um Botryocrillus belus, né, antiga Célia Bela. Vamos ver aqui qual vai ser o segundo contemplado do nosso mês de novembro. Vamos lá. O número é o número 22. Vamos ver quem é o número. Jussirley. Jussirley, você acabou de ganhar essas duas plantas. Jussirley, se você não é daqui de Paranavaí, ou se for a mesma coisa da Alice, você coloca lá no grupo do WhatsApp, que se você não for daqui, for de outro lugar, eu mande as plantas para você, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês assim estejam satisfeitos com esse trabalho que nós estamos fazendo, né? E para o mês de dezembro tem uma novidade aí na questão de sorteio, vai ser de uma outra forma, tá? Vamos ver aí, aguardem. E Jussirley, parabéns, e eu espero que vocês fiquem felizes com as plantas.